O Monte das Oliveiras, ele é muito importante historicamente na vida de Cristo, porque sempre que ele vinha a Jerusalém, ele usava do Monte das Oliveiras, que era um lugar que tinha muitas oliveiras, para orar, ter um tempo com seus discípulos. Mas aqui, quando vocês olham para essa construção, prestem atenção, porque isso é muito emblemático. Aqui, ó, onde está aquela cúpula cinza escura, aquela é uma mesquita chamada El-Aqsa. Esta é a parte sul do Monte Moriá. Vocês estão conseguindo ver uma escadaria lá, gente? Conseguem ver uma escadaria? Aquela escadaria era a escadaria por onde entravam todos os peregrinos que vinham a Jerusalém ao templo. Jesus passou por aquela escadaria 100%. Então, ali eles entravam por debaixo, lá tinha chamadas mikvês, que eram os tanques de purificação, e eles então entravam por um lado e saíam por outro, e ali eles podiam entrar no templo e estar purificados. Muito importante vocês entenderem a diferença, porque aqui nós estamos vendo o muro oriental. Quantos de vocês conseguem ver aquela porta que está fechada lá? Então, não é exatamente aquela porta, porque era mais para baixo. Mas aquela porta é chamada Porta Dourada, tá bom? Essa Porta Dourada era a porta pela qual entrava o sumo sacerdote uma vez por ano só, no dia do Yom Kippur, também chamado Dia do Perdão. Todas as outras pessoas entravam por aquela entrada sul que nós mostramos a vocês. Agora, por que é muito emblemático? Aquela porta lá está fechada. O profeta Ezequiel diz que o Messias passaria por ela e depois que ele passasse, ela seria fechada e só seria aberta novamente quando ele voltasse para a vinda dele, né? Ezequiel fala que quando o Messias entrar vai ser aberta. Mas o que acontece? Os muçulmanos, quando vieram para cá, em 1517, eles souberam das profecias, que o Messias ia entrar por aquela porta. Só que eles não sabiam que a porta, que o mesmo profeta que profetizou que o Messias ia entrar pela porta, profetizou que a porta seria fechada. Então o que eles fizeram? Bom, um rabino jamais vai pisar em terra impura, em terra de cemitério. Então eles fizeram um cemitério em frente à porta para que o Messias não entrasse. E aí eles ainda fecharam a porta para que ele não entrasse. Sem saber, eles estavam, na verdade, cumprindo a profecia. Porque o texto de Ezequiel diz que ela seria fechada e que seria aberta novamente quando ele entrasse. Outro detalhe importante. Jesus, quando ele veio no domingo de Ramos, quantos de vocês se lembram do domingo de Ramos? Domingo de Ramos é quando ele vem peregrinando junto com todo o povo. Nós vamos descer pelo caminho. Ele entrou por aquela porta. Lembra quando ele entrou com o jumentinho? A profecia que fala de Zacarias? Ele entrou por essa porta pela primeira vez para dizer: eu sou o Messias. Eu sou o Messias que estou cumprindo as Escrituras. Então, esse lugar aqui, ele é muito emblemático por conta disso. Nós sabemos também, aqui, olha, bem no meio, vocês estão vendo ali onde está bastante arborizado, embaixo tem um vale que é chamado de Vale de Quidron, Vale de Cedron. Esse vale também é chamado de Jehoshafat, que Jeová, o Deus, julgará. Quando Jesus descer no final da grande tribulação dos 7 anos, ele vai descer no Monte das Oliveiras. E quando ele tocar no Monte das Oliveiras, vai haver um terremoto. E o Monte das Oliveiras vai se fender em dois. E aqui vai criar um grande vale. Esse vale do Rio Cedron, ele desce e vai até o Mar Morto, que nós falamos lá, lembra? Que as águas vão entrar e as águas que sairão de Jerusalém vão descer pelo Vale de Cedron e vão até o Mar Morto e vão tornar o Mar Morto, a parte norte dele, com água doce, onde vai haver peixes, onde vai haver árvores, vai haver tudo. Então, esse lugar aqui, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam: mas pera lá, Jesus vai julgar as nações aqui, como é que vai caber
porque vai realmente fender, vai virar uma grande planície e as águas vão descer até onde está o Mar Morto. Outra coisa importante também vocês saberem, esta porta a Porta Dourada, quando o povo de Israel vinha, para que eles fossem purificados, além deles passarem pelas mikvês embaixo, né, ali naquelas escadarias, embaixo tinham os tanques de purificação, havia um ritual que era chamado da novilha vermelha. Essa novilha vermelha, ela era sacrificada aqui no Monte das Oliveiras. E ela era queimada por inteiro, não sobrava nada, só cinzas, até os ossos, até as fezes, tudo. E ela era queimada e as suas cinzas misturadas às águas, os vasos, né, que iriam purificar as pessoas quando elas vinham para chegando em Jerusalém. Onde havia também o templo, naquela construção dourada, quando os sacrifícios eram feitos, logo pela manhã começava o primeiro sacrifício. Então, as pessoas e os peregrinos que iam chegando, eles viam de longe as colunas de fogo e de fumaça e sentiam o cheiro. E no templo do rei Herodes, depois eu vou pedir para o Beno explicar melhor, porque tem detalhes, talvez ele até tenha fotos. O Monte Moriá era assim, ele era um monte. E aí Herodes vem e ele era um grande engenheiro, ele faz uma esplanada. Faz com que ficasse nessa forma, com arcos extraordinários, estamos falando de 2050 anos atrás, que sustentam toda essa construção por mais de 2000 anos, gente. Então, esse lugar aqui era considerado uma das maravilhas do mundo. Por quê? Porque além de ser o centro de toda a adoração em Israel, era uma construção também extraordinária. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, nessa parte dos fatos das igrejas, eu vou deixar para o Beno explicar. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Deixa eu explicar. Aqui, essa ponta aqui, ó, bem essa esquina que vocês estão vendo aqui. Estão vendo aqui essa esquina do lado sul que eu estou apontando? Na quina do muro ali, ó, estão vendo? Essa quina do muro é onde estava o pináculo do templo. Vocês se lembram quando Jesus foi tentado pelo diabo? Né? Numa das tentações, ele tira Jesus em espírito e traz até aqui. Era uma construção que devia ter uns 50 metros para baixo até o final do Vale de Cedron. E é ali que o diabo fala para Jesus: olha, se você é o filho de Deus, se joga daqui. Porque está escrito: aos seus anjos darás ordens para que eles te sustenham. Então ali era o pináculo do templo. Onde está ali a mesquita de El-Aqsa, ali naquela região sul também ficava o Sinédrio. O Sinédrio, que era o lugar onde se reuniam os sábios judeus que governavam. Israel é um país teocrático. Embora os romanos estivessem aqui e tivessem domínio sobre os judeus, mas toda a lei da nação judaica era lei comandada por sábios e por religiosos. O Sinédrio era formado pelo sumo sacerdote, formado por homens sábios, entendeu? José de Arimateia provavelmente era do Sinédrio, o Nicodemos era do Sinédrio, porque lá era o lugar de juízo onde as pessoas decidiam os destinos da nação. Aqui na frente dessa parte do sul aqui, onde eu mostrei para vocês do pináculo, vocês vão ver tanto a cidade de Davi e ali mais na frente como é que chama? O Lago de Fogo, o Guiena, porque ali era o portão do lixo onde se queimavam os lixos, e ali o Vale de Inom foi chamado em grego de Geena, que é o lugar que Jesus usa como figura para falar do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque no Novo Testamento tem duas palavras para inferno. E na sua Bíblia, muitas vezes você lê inferno e você pensa que é a mesma palavra. Mas a maior parte das vezes a palavra é Hades. E Hades é o lugar onde os mortos ficam esperando o juízo.
Mas o final de tudo, quando o anticristo, o falso profeta, no final da grande tribulação forem lançados, eles vão ser lançados no lago de fogo, que é chamado de Geena. Ge no grego é terra, né? Geopolítica, Ge é terra. E Inon, terra de Inon, vale de Inon. Ele usou essa comparação porque esse era o lugar onde os adoradores de Moloque ofereciam os seus filhos em adoração e queimavam vivos. E a Bíblia diz que muitas vezes que esses filhos estavam sendo oferecidos, as mulheres rangiam os dentes e gemiam e urravam, porque os seus filhos eram arrancados delas pelos seus maridos para serem oferecidos ao deus Baal e ao deus Moloque, e ali eles eram queimados vivos. Por isso Jesus usa a figura do Vale de Inon para se referir ao inferno, que vai ser o inferno eterno. Amém?